E falar de Deus é melhor ainda, não é? A gente está entrando num espírito muito especial, o pastor já falou, que é um espírito de oração. Essa igreja é uma igreja muito fervorosa quando a gente fala de oração, né? A gente tem vários testemunhos aqui, testemunhos muito lindos. Mas talvez eu esteja falando para alguém que não é adventista, talvez seja um convidado que está recebendo essa transmissão, seja bem-vindo. A gente vai entender um pouquinho mais a respeito da oração. O poder da oração, ela tem algum poder realmente? A oração faz diferença na vida das pessoas? Ela faz diferença na sua vida? Na sua família? Na minha vida, na minha família? Não sei, vamos analisar isso hoje. Então, eu vou começar com uma citação da Organização Mundial da Saúde, que fala assim, ó, a crença pode diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infartos, insuficiência renal e até mesmo o AVC. Segundo a neurociência, a oração altera o funcionamento do cérebro, liberando substâncias que reduzem o estresse e aumentam a sensação de felicidade. Então, não é só questão de fé, é questão de ciência também. Então, a ciência apoia que o fato de você ter fé e o fato de você orar melhora a sua saúde e aumenta a sua felicidade. E quem não quer ter saúde? Eu quero. E quem quer ter felicidade? Eu também quero. É o que a gente mais quer. Já pensou ser saudável e feliz? Tem coisa melhor? É maravilhoso. Então, isso é o que a ciência fala a respeito da oração. Mas eu trouxe alguns personagens bíblicos que fizeram toda a diferença através da oração. E o primeiro deles é só um menininho, que eu gosto bastante, mas eu sou suspeita para falar, né, que eu gosto da Bíblia toda. Mas essa parte eu acho super interessante. Então, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel. Mas antes, vamos orar. Querido Deus, grandioso Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ou estar recebendo essa transmissão para poder aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos absorver essa que é para sempre a sua palavra, palavra de vida, fonte de eternidade, porque todas as coisas passarão, mas a tua palavra, essa permanece para sempre. Amém. Vamos abrir Daniel. O livro do Daniel fica depois de Salmos. A gente vai ler só um pouquinho, né, a história de Daniel bem comprida, eu separei só alguns trechos. Então, primeiro a gente vai ler Daniel 1, o 12 e o 13. Quem achou, fala amém. Alguém está na misericórdia? Todo mundo no amém, ok. Então, eu vou ler. A minha é uma tradução um pouquinho diferente, tá? A tradução na linguagem de hoje, talvez a sua seja um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Na minha fala assim: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente durante 10 dias, desde de comer apenas legumes e água para beber. No final de 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comeram a comida do rei. Então, dependendo de como estiver, o Senhor fará o que quiser com a gente. Depois você vai no versículo 18 até o 20, que fala assim: no fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens à presença do rei. Este falou com eles e neles não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Muito bem, você já conhece a história, mas vamos continuar. Depois a gente vai ler no
capítulo 2, versículo 10. De 10 até o 12, fala assim: os sábios, porém, deram uma seguinte resposta para o rei: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos teus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Depois o 12. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Então, o que nós temos aqui? Daniel, um jovem garoto, vindo cativo. Ele não estava lá passeando, não, ele estava cativo. É um pouquinho diferente de escravo, né? Ele não ficava acorrentado, mas ele não tinha liberdade para a casa dele. Ele estava cativo. E ele fez uma exigência aqui. Vocês perceberam que ele fez uma exigência? Ele não estava no restaurante para escolher a comida que ele poderia comer. Não estava no alcance dele o que ele poderia comer. Não é que nem na nossa casa ou no restaurante que a gente pega o menu e escolhe o que a gente quer comer. Não, ele estava cativo, ele não tinha esse direito. Mas Daniel tinha o quê? Era um menino de oração. Daniel orava muito. E a oração que está lá, no capítulo 2, versículo 20, fala assim: então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são toda sabedoria e poder. Guardem esse nome. Toda sabedoria e poder. E é ele que faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele que dá o quê? Sabedoria aos sábios, e inteligências aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão. Pois com ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Tu respondeste à nossa oração, nos mostrando o que o rei quer saber. Então, aqui está bem claro que ele pediu sabedoria. O pastor já deu uma prévia, né, no último domingo a respeito da sabedoria. Eu achei bem interessante, porque eu falei assim, eu acho que ele pegou parte do meu sermão. Então, inteligência é saber o que tem que fazer. Por meio de conhecimento, você pode ser uma pessoa inteligente. Se você ler bons livros e tiver uma boa instrução, provavelmente você vai ser inteligente. Mas sábio é um pouquinho mais além. Porque o Daniel sabia o que podia e o que não podia comer? Ele sabia, ele estudou, né, desde garotinho. Assim são os judeus até hoje. Ele sabia o que podia e o que ele não podia comer. Mas sabedoria exige um nível maior de comprometimento. Porque sabedoria é saber dizer sim e saber dizer não. E usar com sabedoria o seu não. E usar com sabedoria o seu sim. E isso que é o pulo do gato. É saber usar a inteligência no momento certo. E qual foi o momento certo? Assim que ele chegou na Babilônia. Não foi lá quando ele descobriu o sonho. Não, foi antes. Assim que ele chegou na Babilônia, quando ele pôs os pés na Babilônia, ele tomou uma decisão que mudou a vida dele. Que foi decidir o que comer e o que não comer. Essa foi a primeira decisão que ele tomou. E o que Ellen White fala a respeito disso? Mas é tão importante assim? O que comer, o que não comer é tão importante assim? Será? Ellen White fala assim no livro de Educação, página 204. A relação do regime alimentar com o desenvolvimento intelectual deve dar-se muito mais atenção do que se tem recebido. A confusão e a sonolência mentais são muitas vezes resultados de erros de regime. Então, o que Ellen White está falando aqui? Que se você se alimentar de forma correta, você vai ser mais inteligente.
Intelectual, inteligente. E se você comer de forma errada, o teu raciocínio fica confuso e sonolento. Foi as palavras que ela usou. Raciocínio confuso e sonolento. E Daniel, o que ele fez? Ele já decidiu na entrada. Eu não vou comer as iguarias do rei. Então, as iguarias do rei podia ser porco, podia ser frutos do mar, podia ser vinhos, bebidas alcoólicas. Ele olhou e falou assim, disso eu não devo comer. E a partir disso, todo o resto da história você já conhece. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com Daniel é que nós precisamos orar e pedir sabedoria. Nós precisamos. Porque às vezes nós temos inteligência, nós sabemos o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Porque nos falta sabedoria. Aí tem outra palavrinha que ele usou também. Ele falou assim, ó Deus, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E em algumas está escrito força. Na sua Bíblia está escrito força? Está escrito força. E algumas traduções está escrito força. Mas para que Daniel precisava de força? Ele ia levantar uma pedra? Ele ia puxar uma carroça? Não, essa força não é física, não é uma força física. É uma força de coragem. Porque ele estava numa condição de não exigência, ele não tinha nada para exigir, ele não poderia exigir nada. Ele estava numa condição de cativo. Ele não estava na condição de exigir nada. Então, por isso que ele precisava de força. É por isso que ele precisava de coragem. E o que isso ensina para a gente? O que isso tem a ver com a gente? Eu não tenho coragem de falar com o meu chefe a respeito do sábado. Eu vou ser demitido. Coragem. Coragem, homem. Coragem, mulher. Ore para Deus e peça sabedoria e coragem, porque nós precisamos. Essa advertência é para mim. Eu preciso de sabedoria e eu preciso de coragem, porque sabedoria implica em tomar decisões difíceis. Sabedoria implica em tomar decisões difíceis. Outra decisão difícil. Eu estou comendo aqui, poxa, mas tem uma carninha aqui de porco, tem um torresminho. Só hoje? Qual que é o problema? É só um dia. Precisa ser sábio para tomar decisões difíceis. Não pode. Não é só um dia. Não tem o dia do lixo, não. É preciso ter sabedoria para tomar decisões difíceis. E isso é o que diferencia da inteligência. Só saber o que tem que fazer não é suficiente. Ter inteligência, degustar os livros de Ellen White, saber tudo aquilo é importantíssimo. Mas é preciso ter sabedoria e coragem e força para dizer não. Não, no momento certo de dizer não. Ok, então essa é a primeira parte. Eu preciso orar para Deus me dar sabedoria e coragem. Mas tem aquela hora que a gente quer interceder por alguém, né? A igreja aqui é muito boa nisso. Eu quero interceder por alguém. Eu posso orar por mim, mas eu posso orar pelo outro? Claro que pode. Vamos lá em Atos. Atos 12. Atos 12, eu vou ler a partir do 3. Fala assim, todo mundo amém? Amém. A partir do 3 fala assim, quando viu isso, agradou os judeus, mandou também prender Pedro. E isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia com 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-los. E eis que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos seus guardas, mas a igreja, o que a igreja fazia? Continuava orando com fervor por ele.
Agora lá no 7, de repente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e falou: levante-se depressa. E as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre a sandália, disse o anjo. E o Pedro fez o que o anjo mandou. E põe a capa e vem comigo, ordenou o anjo. Lá no 10, eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. 11, então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. No 12, fala assim: quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João, Marcos. Muitas pessoas estavam ali reunidas, fazendo o quê? Orando. Enquanto Pedro estava lá na cela, o povo estava orando. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E eles disseram: você está maluca. Porém, ela insistiu e era verdade. Vejam só, né? A gente pode ficar em casa se lamentando porque Pedro está preso, né? A gente pode ficar em casa se lamentando e chorando: ah, coitado, prenderam Pedro. Mas não, eles se uniram para orar. E quando estavam ainda orando, o milagre já estava acontecendo, porque o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor tem misericórdia de nós. Eu queria passar um videozinho. Esse é um fato que está registrado aqui na Bíblia e vai ficar para sempre. Mas eu gostaria que passasse um videozinho de uma história real. Deserto do Atacama, a 800 quilômetros ao norte de Santiago. 33 mineiros se encontravam há semanas presos debaixo da terra após um desabamento na mina onde trabalhavam. Durante os primeiros dias, todos pensavam que estavam mortos. Mas um bilhete devolveu as esperanças. Os mineiros estavam vivos em um refúgio. Assim começou a operação para retirá-los são e salvos. Estávamos com 700 pessoas que nunca haviam trabalhado juntas. Ainda assim, conseguimos desenvolver, sem ter uma ideia definida, um plano para resgatar os mineiros. 3 perfuradoras trabalharam sem parar com um único objetivo: trazer os 33 homens de volta à superfície. Através de dutos, alimentos e mensagens das famílias foram entregues aos mineiros. Depois de 69 dias debaixo da terra, a hora do tão aguardado resgate havia chegado. Manuel Gonzalez foi o primeiro socorrista a descer e a se reunir com eles, a 600 metros de profundidade. Eles estavam muito contentes, já que eu era a primeira pessoa que viam após 70 dias. Alguns choraram, me abraçaram. Foi um momento muito carinhoso. Do lado de fora da mina, milhares de pessoas, parentes e jornalistas esperavam. O bem-sucedido desfecho da operação chamou a atenção de milhões de telespectadores de todo o mundo. Tive de informar aos mineiros que iriam encontrar a imprensa, os jornalistas que estavam ali naquele momento. Queriam se deparar com uma realidade diferente daquela na mina. A emoção foi absoluta, uma comemoração sem fim. Alguns agradeceram a Deus, outros festejaram a união do país. Pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias se o propósito está acima dos interesses pessoais. Um ano após a epopeia, ficam as recordações guardadas em um museu e as lições para evitar que o acidente volte a acontecer. Onde você estava em 2010? Tente buscar na memória onde você estava, porque eu lembro desse evento, dessa tragédia que aconteceu. Uma tragédia sem precedentes. Uma mina com 33 homens a 600 metros de profundidade. Eu lembro que na época eles falaram assim que era impossível que eles estivessem vivos.
depois de alguns dias. E era impossível retirar alguém de 600 metros de profundidade com vida. Porque vocês viram que era um deserto, então a areia ela desliza, não é uma terra que gruda, é uma terra solta. Então é muito difícil você perfurar e soterrar as pessoas. Isso, obrigada. Então, foi uma comoção mundial. Muitas pessoas orando, de todas as religiões orando. Foi uma comoção sem precedente. Eles receberam mini bíblias lá dentro e eles oravam sem cessar. As pessoas de fora oravam sem cessar. E foi uma coisa incrível de ter saído 33 homens depois de 69 dias debaixo da terra, sem comida, com oxigênio reduzido, onde a chance de uma pessoa sobreviver era mínima, e saíram os 33 vivos. Agora você me diz, foi à toa? Foi só mais um caso? Não, foi o poder da oração. O Senhor tem misericórdia dos que oram. O Senhor tem misericórdia de nós. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Porque Ele é muito... Não é porque a gente merece, não. Porque a gente não merece. É tudo pecador. Eu sou pecadora, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Então, que a gente possa ter esse compromisso primeiro conosco. Porque tudo bem você orar por alguém, mas ore primeiro por você. Ore primeiro por mim. Para que eu possa ter sabedoria, para que eu possa ter força de realizar as coisas que eu preciso realizar, de tomar as decisões que eu preciso tomar, decisões, às vezes, nem sempre fáceis, decisões difíceis, mas que eu aprenda com isso através da oração. E depois que eu aprenda a ter empatia pelo outro, orar pelo outro, porque a oração faz muita diferença. Outro que eu vou só citar, porque nem tenho tempo mais, meu tempo já está acabando. George Miller. Alguém já lembra de George Miller? Já ouviu falar de George Miller? Acho que sim, hein? É conhecido na Igreja Adventista. Ele foi o fundador de vários orfanatos. Ele cuidava de mais de 10 mil crianças. E ele não era rico, ele vivia de doação. Mas ele era um homem de oração. Ele era um homem que orava sem cessar. Certa vez, a rainha Elizabeth foi visitar ele falou assim, não, eu não posso atender agora, porque eu estou falando com Todo-Poderoso. Quando eu terminar, eu falo com ela. E ela realmente ficou esperando. E ele era tão fervoroso na fé, que ele tinha o caderninho onde ele anotava todas as orações que foram atendidas. Vocês já criaram esse hábito de criar um caderno e anotar as orações que foram atendidas? Porque a gente tem tendência ao esquecimento. Mas eu achei interessante, porque o caderninho dele tinha mais de 50 mil orações atendidas. Mas um dia faltou pão. E ele ficou morrendo de dó das crianças, não tinha pão. E aquele monte de criança que ele atendia, órfãos, crianças abandonadas, crianças com problemas físicos, deficientes. E essa foi a oração de George Miller. Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Às vezes a gente fica tão preocupado de fazer orações super elaboradas. Ai, será que eu estou orando direito? Será que eu não sou atendida porque eu não sei orar, eu não estou usando as palavras adequadas? Olha que coisas mais simples que ele fez. Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. E no mesmo momento, alguns minutos depois, aparece uma carroça na frente do orfanato. E o moço da carroça falou assim, olha, a gente estava levando esse pão lá para a família real, mas eles acharam que o pão está mais tostado do que eles gostariam, então eles devolveram, e a gente trouxe aqui para o orfanato. George Miller se jogou no chão e falou assim, glória a Deus, não foi os pães que passaram do ponto, mas foi Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Que a gente possa ter essa fé,
que a gente possa acreditar que o Senhor realmente tem misericórdia de nós. Agora a gente vai cantar o último hino, depois a gente volta para uma oração final. Som. Madalena escolheu uma música linda, se ele não for o primeiro. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos se levantar, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Se você não sabe, vai aprender. Se ele não for o primeiro. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. O hino fala assim, ó, vem, decide agora. Quem vai tomar conta do seu coração? É um chamado forte. É um chamado forte. Eu gostaria de deixar a última passagem que está lá em 2 Crônicas 7:14, que fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar? Querido Deus, grandioso Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar vivo e poder te louvar. Fique conosco, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê empatia, para que nós possamos fazer essa religação contigo.
Cuida de cada um de nós, dos que estão perto, dos que estão longe. Alcance aqueles que, por algum motivo, estão distante de Ti. Fique conosco, nos orientando, nos cuidando, nos protegendo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.